Bom, boa tarde, alunos. Boa noite, ou bom dia, né? Alunos do terceiro ano, não sei qual é o horário que vocês vão ver essa aula, mas a ideia aqui eu queria falar um pouquinho sobre reprodução. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E eu queria falar sobre reprodução de uma forma bem simples. Simples e rápida, de forma resumida, para a gente entender o que a gente precisa para poder entrar no assunto do terceiro ano. Isso aqui não é assunto do terceiro ano, isso aqui seria assunto de final de primeiro ano ou segundo ano, depende de como é que o conteúdo está sendo trabalhado na escola. Então, nós vamos trabalhar a reprodução de forma geral. E aí, num outro momento, a gente fala sobre reprodução humana. Tá? Então, quando a gente fala reprodução, qual é o significado? A reprodução é um mecanismo que os seres vivos têm de produzir descendentes. Simples assim, para quê? Para dar continuidade à espécie, certo? É só para isso. Para produzir descendentes, para dar continuidade à espécie. Porque a ideia é que o indivíduo de uma espécie ele tem um tempo de vida bem curto, mas a espécie pode durar milhares e milhares de anos, somente se o indivíduo deixa um descendente. Então, o papel biológico da reprodução é produzir descendentes para dar continuidade à espécie. Existem mecanismos diferentes de reprodução, né? A gente vai ver em detalhes daqui a pouco, mas eu preparei aqui um mapa de ideias para resumir bem do que a gente está falando. Então, a ideia é assim: reprodução. Existem dois mecanismos básicos de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, a gente vai seguir o mapa aqui para entender melhor os conceitos, certo? Na reprodução assexuada, o A é uma negação, não tem troca de material genético e nem participação de gametas. Como consequência, o resultado é a produção de descendentes geneticamente idênticos, ou seja, não tem variabilidade. Geneticamente, eles são idênticos, é uma cópia. Então, a gente diz que são clones naturais, correto? Existem alguns tipos diferentes de reprodução assexuada, divisão binária ou a mitose, propriamente dita, né, que é uma bactéria, ela duplica o seu material genético, depois duplica o núcleo, separa em duas células diferentes, não houve troca nenhuma de material, simplesmente esse material que foi copiado em dois, originou dois indivíduos geneticamente idênticos. São dois clones. Isso aqui é chamado de divisão binária, porque forma dois indivíduos, ou cisciparidade, mesma coisa. Ou é uma mitose simples, que a mitose, aliás, é um mecanismo de reprodução para organismos unicelulares, porque um indivíduo gera descendentes. Isso aqui é uma esponja, é um animal marinho, fica fixo em rochas, eles formam alguns tipos de corais. O que acontece? Ele também tem outro tipo de reprodução, mas esse mecanismo aqui de formar brotos, esse broto cresce, e à medida que ele vai crescendo, ele amadurece, ele se desprende do organismo mãe aqui e se fixa num outro substrato, vai crescer e formar uma nova esponja que vai fazer a mesma coisa. Esse tipo de reprodução é chamado de brotamento, também assexuada, porque não tem troca, isso aqui é uma cópia disso aqui, certo? É um clone. Uma planária, que é um verme aquático, qualquer pedaço em que ela seja partida, esse pedaço consegue originar um indivíduo novo, geneticamente idêntico. Não tem diferença genética nenhuma para um indivíduo para o outro aqui. A mesma coisa acontece com uma estrela do mar. Se ela perde um braço, ou por algum predador, ou enfim, qualquer tipo de acidente, ela pode regenerar esse braço e construir uma nova estrela, geneticamente idêntica à estrela-mãe, digamos assim, né? Então, a gente viu ali o caminho da reprodução assexuada, que forma clones. A sexuada, ela envolve a participação de gametas. O que são gametas? Gametas são células reprodutoras. Trazendo para a nossa espécie, para ficar bem fácil de entender, o óvulo e o espermatozoide. Esses gametas, eles são considerados células haploides.
que é uma célula haploide? A célula que tem a metade do número de cromossomos do indivíduo adulto. Esses gametas, eles participam da fertilização, ou também chamada fecundação. Ou seja, tem uma fusão do gameta masculino com o gameta feminino, óvulo com espermatozoide, forma a primeira célula que a gente conhece, resultado da fecundação, chamada zigoto. O zigoto é uma célula diploide. Por que diploide? Porque ela tem duas vezes a quantidade de material genético que tem numa célula haploide. Vamos ver se tem um exemplozinho aqui, ó. Aqui, ó. Reprodução sexuada com gametas. Então a gente tem um homem e uma mulher. Na nossa espécie, a gente sabe que o número 2N, ou seja, o número de cromossomos da nossa espécie é 46, para mulheres e para homens. Existe um tipo de divisão celular chamado meiose, que reduz o número de cromossomos pela metade. Essa meiose, ela só acontece nas gônadas. Quem são as gônadas? São os órgãos de reprodução. Testículos nos homens, ovários nas mulheres. Testículos nos homens, ovários nas mulheres. Algumas dessas células sofrem meiose. Quando essa célula sofre meiose, ela reduz o número de cromossomos pela metade. Por isso a meiose é considerada um tipo de divisão celular reducional, porque reduz o número de cromossomos pela metade. Reduz o número de cromossomos pela metade. E daí o espermatozoide, que é o gameta masculino, produzido através da meiose. O óvulo, que é o gameta feminino, produzido através da meiose, se juntam na fertilização ou na fecundação e formam uma célula 2N, com 46 cromossomos. 2N. Por isso é diploide, com 46 cromossomos. Metade do material genético do pai, metade do material genético da mãe. Aqui eu tenho variabilidade genética. No zigoto eu tenho variabilidade genética. Porque essa célula aqui não é nem igual a essa, nem igual a essa. Ela é uma mistura. 50% do material genético veio daqui, 50% do material genético veio daqui. Então eu tenho variabilidade genética. A partir do zigoto, essa célula vai começar a sofrer um outro tipo de divisão celular chamado mitose, que é bem simples, que é o que aconteceu com a e vai aumentando, ela vai se multiplicando e vai aumentando o número de células. À medida que o organismo vai se desenvolvendo, vai sofrendo diferenciação, cresce, chega na idade adulta, as gônadas, tanto masculina quanto feminina, vão começar meiose, os gamentos, assim por diante, e aí fecha o ciclo. Então, a importância da meiose é reduzir o número de cromossomos. Isso é importante quando a gente for entender, quando a gente for falar lá de genética mendeliana, de genética básica, é extremamente importante que eu tenha isso aqui bem claro na minha cabeça. O que é a meiose e para que ela serve? Então, a meiose ela serve para produzir gameta, só, exclusivamente para produzir gameta, certo? Depois, na fecundação, eu tenho o zigoto sendo produzido, correto? Então, a diferença básica entre mitose e meiose. Mitose é bem simples, a 2N, nesse caso, não é uma célula humana. Eu consigo contar o número de cromossomos ali, eu tenho 4 cromossomos aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas tem um azul claro, um azul escuro, um vermelho claro e um vermelho escuro. 4 cromossomos. O que acontece nesse período aqui? Ó? Duplicação do cromossomo. Todos eles duplicaram. Duplicação semiconservativa do DNA. Primeiro ano. Matéria do primeiro ano. Duplicação. Depois de duplicar, divide a célula. O que eu vou ter no final aqui? 2 células. Notem essa diferença. 2 células com a mesma quantidade de cromossomos que tinha a célula original. Além da quantidade ser a mesma, a qualidade também é a mesma. Os cromossomos são iguais. Os cromossomos que tem aqui são os mesmos que tem aqui e os mesmos que tem aqui. Só foi feita uma duplicação e uma separação. Agora, na meiose, é um pouquinho diferente. Ó. No final das contas, aqui também tem uma duplicação cromossômica. Ó. Duplicou os 4. Então, é a célula do mesmo organismo, da mesma espécie. O 2N aqui é 4.
Na espécie humana, 2N é 46, aqui é 4, para ficar bem mais simples de entender. Duplica, e aí tem uma primeira divisão, que já separa os cromossomos, ó, o azul escuro e o azul, o vermelho escuro e o azul escuro, vermelho claro e azul claro. E uma segunda divisão, e aí separa os cromossomos dessa célula aqui em 2. Então, aqui eu tinha 4 cromossomos, depois de duas divisões, eu tenho 4 células, e não 2 como na meiose. E a quantidade de cromossomos em cada uma delas reduz pela metade. Aqui eu tinha 4, aqui eu tenho a metade. Só tenho 2. E além disso, esses 2 cromossomos aqui são diferentes desses 2 cromossomos aqui. Por quê? Porque teve uma primeira divisão aqui, que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. Certo? Ver se tem mais. Aqui uma diferença básica, né? Entre mitose e meiose. Uma divisão celular, 2 divisões, como a gente viu na figura anterior. Aqui só acontece em organismos diploides. Aqui acontece em qualquer tipo de organismo. Aqui só em organismos diploides. Por quê? Porque reduz o número de cromossomos pela metade. Então eu tenho que ser diploide para produzir uma célula haploide. Acontece em todas as fases da vida. A gente continua produzindo células novas através da mitose, a nossa unha continua crescendo, a nossa pele continua renovando, os nossos tecidos continuam se renovando, e aqui não acontece na vida toda, só na época reprodutiva, né? Produz 2 células no final, produz 4 células no final. Acontece só nas células somáticas, que são qualquer, soma significa corpo. Então a mitose acontece em qualquer célula do corpo. Todas as células produzem células novas. Na meiose, só nas células sexuais, só nas gônadas, testículos e ovários. Produzem células iguais à célula-mãe, igual em número e igual em quantidade de cromossomos e tipo de cromossomos. Aqui produz células com a metade da quantidade de DNA da célula-mãe, ou seja, células haploides, e produz células com variabilidade genética. Correto? Então, gente, foi um videozinho curtinho. Em breve a gente vai conversar de novo, vou fazer outros videozinhos para vocês. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, muito mais fácil do que no Classroom, porque o Classroom não reconhece as notificações. Vem notificação de todo mundo que posta qualquer coisa. Você abre no fim do dia, ali tem milhares de notificações, não dá para ficar catando. Então manda por e-mail. Eu respondo o mais breve possível. Eu nunca demoro para responder o e-mail, a não ser que seja um final de semana, um domingo, e aí ninguém é de ferro, né? Mas, na medida do possível, imediatamente eu já procuro responder. Se for alguma questão específica, eu faço um videozinho, faço um texto, faço um esqueminha, printo e mando para vocês, certo? Então, não esqueçam do e-mail. E eu vou deixar junto, no planejamento dessa semana, uns links de uma página que eu acho bastante interessante, que é o Khan Academy. Para quem puder e tiver curiosidade, não é só de biologia, tem de várias disciplinas. É muito interessante, é uma referência bem confiável, digamos assim, porque ele trabalha com vários artigos científicos. Eu vou deixar um linkzinho ali, tudo printado, identificado, para vocês poderem ter como, além dessa aula aqui, para ter um aprofundamento, não precisa se aprofundar muito, mas é só para ter uma ideia geral. E, de novo, qualquer coisa no e-mail aqui, certo? Então, gente, era isso. Aquele abraço. Fiquem com Deus e valeu.